Amém? Então, nessa manhã, eu quero falar sobre quando o impossível se encontra com Jesus. Quando o impossível se encontra com Jesus. E o que é o impossível? O impossível é aquilo que nós não... o som está tão gostoso hoje. Obrigado, Fabinho. O impossível é algo assim, quando foge da capacidade nossa de resolver. Algo que você olha, sei lá, no seu casamento, numa enfermidade que você está passando, ou numa situação que você está passando, e aí você olha e diz assim, cara, isso é impossível, não tem como se resolver. E na realidade, não tem como se resolver até que esse impossível se encontre com Jesus. Eu queria ler um texto com vocês, que vai estar no livro de Mateus, no capítulo de número 19, Mateus capítulo 19, e o verso de número 26, diz assim, o contexto dessa história vem de um diálogo que Jesus tem com um jovem, e diga-se jovem, a Bíblia diz que o jovem na Bíblia era até em torno de 40 anos, 40 e alguma coisa. Esse jovem era um jovem rico. E aí o jovem rico, ele chega com alguns questionamentos para Jesus. Por quê? Porque ele está interessado na mensagem que Jesus está falando sobre uma vida eterna. E ele chega para Jesus e ele faz a seguinte pergunta: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde: por que você me perguntou a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Aí o jovem pergunta para Jesus: que mandamento? Jesus diz: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Aí o jovem diz: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Ele diz: eu faço tudo isso que está na lei, e o que me falta ainda? Aí Jesus, para testar o coração dele, Jesus disse: se você quer ser perfeito, porque na realidade o jovem queria ser perfeito, fazia tudo. Se você quer ser perfeito, dê seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Ele diz: olha, se você quer ser perfeito, você doe seu dinheiro para os pobres, e depois você venha e me siga. Aí você pode pensar assim: Jesus queria empobrecer o rico, né? Não, Jesus não é o Haddad, não vai taxar os super ricos. Jesus queria testar o coração daquele jovem, porque Jesus disse o seguinte, vocês vão repetir o final da frase: aonde está o teu coração, está o que? O teu tesouro. Jesus disse: aonde está o teu coração,
está o teu tesouro. Então você está vendo que Jesus não queria que o rico ficasse pobre, ele queria somente testar aonde estava o tesouro daquele homem, aonde estava o coração daquele homem, porque ele vai dizer, olha, vende tudo, dá aos pobres, e você terá um tesouro aonde? Ainda maior. Ele está dizendo, Jesus está testando o coração daquele homem para ver aonde está a riqueza dele. Alguém disse que tem pessoas que elas são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Dinheiro não te faz rico, porque o que faz você rico é aquilo que você não pode comprar, tipo, um abraço de uma esposa, quando você chega de um dia de trabalho cansado, um bom papo entre uma roda de amigos, ter uma cama para dormir tranquilo, com uma esposa ou com um esposo, ter saúde. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Você lembra do Faustão? Precisou de algum tempo e aí entrou na fila do SUS, e aí não vem um caso como é que foi para ele, não vem um caso, mas acontece que o dinheiro dele não deu para comprar um coração, ele precisou do sistema, Sistema Único de Saúde, o SUS? Sistema Único de Saúde, ele teve que ir para a fila, porque ele não pôde comprar. Acho que algumas 2 semanas atrás, não sei, ele também precisou fazer um transplante do rins. Então o que é ser rico? Ser rico é eu ter meu rim bem. Ser rico é eu ter meu coração tranquilo. Então a riqueza, ela está naquilo que o dinheiro não pode comprar. Então se você acha que ser rico é ter dinheiro, você tem uma mentalidade de pobre, porque ser rico é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aí Jesus diz para esse homem, aonde que está, vende tudo, porque Jesus queria tocar no coração dele e mostrar que a riqueza, ela não está naquilo que a pessoa possui. E aí o que acontece? Esse jovem, ele fala, não dá, eu vou sair fora, Silvio, vou embora. Por quê? Porque eu não tenho coragem de fazer isso. E Jesus, eu sei lá, acredito que Jesus, se ele fosse, não, vou assinar o cheque então aqui, transferir toda a minha riqueza. Jesus, bobinho, era pegadinha, cara, só para ver onde estava o teu coração. Fica com o dinheiro, administra bem, vai ajudando um, vai ajudando o outro, era a pegadinha do malandro. Mas ele caiu. Aí no particular, os discípulos estão com Jesus e Jesus conversa com ele. E ele diz no verso de número 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhe digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu explicar esse negócio do camelo ainda, porque tem muita gente que ainda é bobinho, ainda acha que vão pegar um camelo, ou um dromedário. Você sabe qual é a diferença entre um camelo e um hidromedário?
Sabe qual é? Eu não sabia, mas sabe como é que eu aprendi? Eu aprendi na música do Titãs. O camelo tem uma, como é? Concova, e o dromedário tem duas. Essa é a diferença, né? Você viu que oitava igreja também é cultura? Inútil. Que não vai servir, não vai acrescentar nada na tua fé. Mas tem gente que pensa que vai pegar um camelo e vai enfiar dentro de uma agulha. Ele não consegue enfiar nenhuma linha. E ele acha, não, Jesus falou que, cara, vai enfiar o bagulho lá dentro o camelo, dentro da agulha. Não sei como é que vai acontecer isso, gente. Mas, segundo alguns estudiosos, dizem que as cidades eles eram muradas, e ela tinha uma porta, um portão de entrada. E chegava um momento que aquele portão fechava, quando chegava a noite. E os comerciantes que vinham atrasados, o que acontece? Eles entravam por um portão pequeno, aonde o camelo tinha que entrar, o camelo tinha que se ajoelhar um pouquinho e ele entrar. E aquele buraco lá era chamado de porta das agulhas. Você viu que da hora, irmão? Não vai acrescentar também nada na sua vida, mas você vai entender algo maravilhoso aqui. Então Jesus disse, é mais fácil um camelo, porque era difícil você puxar o camelo e fazer ele se ajoelhar, puxar ele ali para aquele buraco. Mas ele diz, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aos discípulos vai dizer o seguinte, olha, os discípulos ficaram admirados e perguntaram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus vai dizer o texto que eu queria dizer para vocês aqui. Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos, isso é o que é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus ainda está falando daquele rapaz, porque os discípulos olhavam para ele e falavam assim, então vai ser impossível esse rapaz entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz, segundo o que eu falei, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque a semente ficou no coração daquele jovem, e com certeza o Espírito Santo poderia trabalhar no coração daquele jovem, e ele rever os conceitos dele, e entender que a riqueza no céu, ela é maior do que o dinheiro na terra. Amém? Então Jesus ele vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Você pode responder, para Deus tudo é possível. Por que eu fiz você repetir isso? Porque eu não sei qual é o seu impossível nessa manhã, mas eu já quero que o teu espírito, que a tua mente, que a tua alma, entenda que independente do teu impossível, para Deus tudo é possível. Jesus, ele era totalmente Deus, ele era totalmente homem, e como homem, você imagina, como homem Jesus se sentiu cansado. Você vai ver quando ele vai atravessar o mar da Galileia, ele dorme no meio de uma tempestade, ele estava exausto, trabalhou o dia inteiro curando, e ele estava cansado, ele dorme como homem. Como homem, Jesus sente sede, ele vai pedir água para a mulher samaritana. Como homem, Jesus, ele fica com raiva. Vocês lembram quando ele chutou o pau da barraca no templo, lá, ele viu lá o maior comércio lá dentro da igreja, ele falou, não, a minha igreja não é para ter comércio não. É por isso que aqui a gente não comercia nada, irmão. De vez em quando a gente abençoa os irmãos com um livro, alguma coisa ali,
mas a gente não tem cantina. Já falaram para mim, falaram para mim, pastor, vamos fazer uma cantina. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quanto que você está precisando para o seu ministério? Quanto você vai adquirir se você vender tanto pastel? Ah, pastor, a gente vai adquirir 200 conto. Então passa no tesoureiro, pega 200 conto e não faz cantina na igreja. Não vende cantina não, para não dar problema na igreja. Então Jesus, ele ficava irado, Jesus ficava cansado, Jesus tinha sede. Muitas vezes Jesus se machucava nas caminhadas que ele tinha. Ele era à primeira vista, quando você olhava para ele, ele era normal, pessoa como eu e como você. É por isso que também a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Lógico que isso está falando também e mais sobre o momento que ele foi crucificado. Mas Jesus era uma pessoa igual a todo mundo. É tanto que ele passou desapercebido durante 30 anos. Ele conviveu no meio de todo mundo e ninguém via nada diferente. Jesus. Só foram prestar atenção em Jesus quando ele começou a desenvolver o seu ministério e começou a fazer cura, a pregação maravilhosa. As pessoas falavam, olha, tem um galileu ali, tem um rapaz de Nazaré que ele é diferente, está acontecendo alguma coisa. Aí ele começou a chamar a atenção, mas fora isso ele era igual a eu e você. Mas havia momentos em que as pessoas podiam ver que Jesus não era uma pessoa comum. Momento em que ele se revelava como Filho de Deus, aquele que fazia milagre, aquele que mostrava como era o reino de Deus. Porque a gente não sabe como é o reino de Deus, a não ser como aquilo que Jesus Cristo nos mostra o que é o reino de Deus. E ele compara o reino de Deus com muitas coisas que a gente conhece aqui. Quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente acontece. Quando as nossas impossibilidades, os nossos problemas, as nossas dores se encontram com Jesus, algo diferente acontece. A dor, ela já não é mais a mesma, a impossibilidade já não é mais a mesma quando ela encontra com Jesus. Uma coisa é eu sofrer sem Jesus, mas uma coisa é quando eu encontro com Jesus, o meu sofrimento adquire um novo significado. É nesse momento que algo especial acontece. E o impossível, ele pode significar várias coisas. O impossível, ele pode significar uma cura. O impossível pode significar uma ressurreição. O impossível também, ele pode significar uma nova história para a nossa alma. O impossível pode ser um casamento transformado, um casamento onde estão quase se separando e ele é transformado e resgatado por Deus. O impossível pode ser um filho saindo das drogas. O impossível pode ser uma cura de uma depressão, de uma ansiedade. Ou o impossível pode ser a graça de Deus e o Espírito Santo, para mesmo com depressão e ansiedade ainda você ter uma vida de qualidade em Deus. Isso é impossível. As pessoas muitas vezes olhar para você e falar, você tem depressão? Tenho. Mas como é isso impossível? Não é possível para os homens, mas para Deus é impossível você controlar isso. É possível você controlar isso. Então eu não sei qual é o seu impossível, mas eu sei, se você tiver um encontro com o Deus, o Jesus do impossível, hoje a sua vida vai ser
diferente. Agora, qual é o impossível na sua vida nesse dia? Amém? Dito isso, eu quero trazer algumas verdades, para que isso fique no nosso coração, para que eu possa entender e saber que quando o impossível se encontra com Jesus, primeiro, uma fé verdadeira, ela nasce dentro de nós. Quando o impossível se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce dentro de nós. João capítulo 3, e o verso de número 8 e 9, diz o seguinte: Jesus está falando com Nicodemos, e aí ele diz: o vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Amém? Você pode dizer: pastor, vento nenhum está passando aqui, não tá, eu não sei porque vento dessa igreja não está passando aqui, mas não é isso que eu estou te falando, é o vento do Espírito Santo. Mas ele está comparando com o vento mesmo. O vento você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode ser isso? O impossível de Nicodemos era ele fazer o quê? É ele crer. Como é impossível esse Espírito entrar dentro de mim e mudar a minha vida? Quem estava no encontro de homens, quinta-feira, no DNA? Tem alguém? Ninguém? Olha, cadê os homens daqui? Levante a mão. Olha, eu espero você um dia no culto de homens, no DNA de homens. Teve um irmão que deu um testemunho. Cara, não precisa falar o nome, eu sei, é que eu estou preservando o irmão. Eu achei o testemunho dele extraordinário. Eu falei: porque se Deus fez um milagre na vida desse homem, é algo assim poderoso. É alguém que você olhava assim e falava assim: não, esse aí é capaz até sei lá. Mas esse aí tem um encontro com Deus. Mas teve. Mas aconteceu. Jesus mudou a vida dele. Então o impossível para Nicodemos era ele crer que o Espírito Santo poderia mudar a vida dele e conduzir a vida dele num sentido aonde ele não sabia para onde ia, mas ele era conduzido, era crer. Era dizer: não, eu vou deixar a partir de hoje o Espírito Santo conduzir a minha vida. A minha vida não será mais guiada por mim, será guiada pelo Espírito Santo. Então o problema do Nicodemos era crer. Ele tinha uma formação, ele tinha uma mentalidade, um ensinamento, mas isso não era suficiente para ele. Ele queria algo mais, e ele então procura Jesus. Ele tinha suas dúvidas, ele tinha os seus questionamentos, e Deus não se assusta com isso. Talvez você tenha suas dúvidas também, talvez você tenha os seus questionamentos também. Quem não tem? Quem não tem? Perguntaram para alguém, e dizendo: e se tudo que você crê, que você acredita acerca de Jesus e de salvação, você tiver errado? E se não tiver reino dos céus? E se não tiver Jesus? Se Jesus foi só uma figura que inventaram, ou foi só um homem que passou aqui e fez boa coisa? Se
tudo estiver errado, você não acha que você viveu em vão? E o cara respondeu: não, se eu tiver errado em tudo que eu acreditei, pelo menos durante a minha vida, eu fui um bom marido, eu fui um bom amigo, eu fui um bom ser humano, e eu deixei um legado nessa terra. Você está entendendo? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, mas quem não teve um dia? Quem não teve os seus questionamentos? Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo nesse mundo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Aí você, será que Deus existe? Existe, irmão. E Deus não tem problema nenhum com os seus questionamentos. Deus não tem problema nenhum com as suas dúvidas. Isso não é problema para Deus. Talvez você tenha muitas dúvidas e questionamentos, e Deus não se assusta com isso. Ele quer ouvi-las, Ele quer ativar a sua fé. Ele mesmo nos dá a capacidade de aprender a crer, porque a cada dia que passa, nós estamos aprendendo a crer. Cada milagre que acontece, cada coisa que acontece na nossa vida, é um passo maior no nosso crescimento em fé. Ninguém crê completamente, a gente está aprendendo a cada dia crer, e todo dia a gente começa a viver uma história diferente, mas aprendendo a cada dia. Tenha fé, tenha a sua fé ativada por Jesus. Então, quando o impossível encontra com Jesus, nasce uma verdadeira fé. Eu creio, sabe, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele fala comigo. Pastor, como é o tom da voz de Jesus? Cara, eu sei como que é, né? Esses dias eu estava perguntando, estava no Tadel, treinamento de líderes, aí eu perguntei algo para alguém, eu acho que foi no Tadel, aí alguém, eu sei responder, eu sei o que é, mas eu não sei responder com as minhas palavras. Você já teve essa questão de, eu sei o que significa, mas eu não sei colocar para fora para você entender como isso significa. Você já teve isso? Alguma palavra que você conhece? Não, eu sei o que é, mas eu não sei te explicar. Então assim, eu sei que Ele fala comigo. Eu sei que Ele está aqui nessa manhã falando contigo. E como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor explica isso? Eu não sei explicar. Eu só sei que Ele está aqui. Eu só sei que eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu só sei que nessa manhã o impossível vai se encontrar com Deus. E do tudo é possível. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, as feridas do passado são curadas. Olha o que diz Evangelho de João capítulo 4 e o verso 18. E ele disse, quem disse? Jesus. Ele está conversando com a mulher samaritana. Essa mulher, ela teve 5 maridos. E ela estava com outro. Aí Jesus vai pegar água. Não, ou melhor, Jesus chega mais ou menos meio-dia. Porque Jesus é o Deus do possível, que vai ter um encontro agora com alguém que tem um impossível. Essa mulher, ela ia receber, ela ia pegar água essa hora, porque ela não podia conviver com as outras mulheres, ela era discriminada. E aí ela começa a conversar com Jesus. E no meio do diálogo, da conversa, vou encurtar, que ela tem com Jesus, ela diz para a mulher,
ele diz para a mulher: vai lá e chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. Ué, não tem marido mais porque, tinha 5 maridos, vai saber o que o povo pensava. E o homem que você está agora, ele diz, que você vive, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Essa mulher samaritana, ela estava indo pegar água no horário incomum, e ela não queria ser vista. Ela tinha um problema com a sociedade, e a sociedade tinha um problema com ela. Ela tinha vergonha do seu passado, ela tinha vergonha da sua condição social, ela era um escândalo na época, para a época. O seu impossível era algo realmente que não poderia ser mudado. E o que era o impossível dessa mulher? O impossível dela era o passado dela. Porque a gente não pode mudar o nosso passado. Você não pode mudar aquilo que aconteceu no teu passado. Aquelas palavras que foram ditas e machucou o seu coração, ou uma rejeição que você teve de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou um abuso que você teve, isso não pode ser mudado. É um passado, aconteceu, ficou a marca. Essa mulher tinha um passado que machucava ela e que condenava ela, que dizia: você teve 5 maridos. Você não é digna de viver no meio da sociedade. Aquilo gritava com ela. Muitas vezes o diabo, ele enfrega o nosso passado na nossa cara. Você não é digno de estar louvando aqui. Você não é digno de estar pregando aqui. De vez em quando a gente pensa nisso. Eu não sei você, eu como pastor, de vez em quando eu me pego pensando: gente, eu fiz tanta coisa no meu passado. Aí eu faço aquela tola pergunta: será que eu vou ser salvo quando eu morrer? Da onde que vem esse pensamento? Da condenação que a gente teve, que a gente tem hoje, gerada pelo nosso passado. E Jesus, ele não finge que não sabia nada do passado dessa mulher. Jesus não finge que não sabe o meu passado, que não sabe o seu passado, o que você fez no passado, ou o que fizeram com você no passado. Jesus não finge, ele foi direto e verdadeiro, ele foi na ferida, no coração daquela mulher, ele tocou na ferida daquela mulher, ele diz: você fala a verdade, você não tem marido mesmo, porque você teve 5 maridos, o que você tem, você vive com ele, mas ele não é o teu marido. No entanto, Jesus não acusa aquela mulher. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele sabe o meu passado, mas Jesus, ele não me acusa daquilo que eu fiz no meu passado,
Por quê? Porque Ele quer transformar o meu presente. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não vive mais do passado. Não deixe o diabo e não deixe ninguém acusar você do seu passado, porque no teu passado Deus já passou uma borracha. Ele se lembra, mas Ele não quer que você sofra por aquilo que aconteceu no seu passado. Deus nunca faz você se lembrar do seu passado para envergonhar você. Amém? Mas muitas vezes quando Jesus faz a gente lembrar do nosso passado, é para nos curar. Amém? Muitas vezes quando você se pega pensando, aquela pessoa que me abusou de mim na minha infância, aquela palavra que aquela pessoa falou e ainda você tem rancor, é o Espírito Santo que está te lembrando, sabe por quê? Porque Ele quer que você libere o perdão, para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Quando Deus lembra do nosso passado, não é para nos acusar, é para dizer: olha, filho, filha, eu vi que você foi abusado sexualmente na sua infância, por aquela pessoa que você mais confiava. Eu vi que aquela palavra que você recebeu na tua infância, que você nunca ia dar certo, que você não ia ser ninguém na vida, que eu te amaldiçoo. Você já ouviu essa palavra na sua infância? Eu te amaldiçoo, você não vai dar certo na sua vida, você não vai ser ninguém na sua vida, nada vai dar certo na sua vida, e isso te machuca. Deus viu quando essa palavra foi lançada sobre a tua vida, e Deus sabe que isso te machuca, e quando o Espírito Santo te lembra dessas palavras que foram lançadas no passado na tua vida, Ele está dizendo: ei filho, ei filha, você não acha que chegou a hora de cortar essa corrente que está atrapalhando o teu avançar, o teu caminhar para o extraordinário que eu tenho na tua vida, o impossível que eu tenho na tua vida, ou o maravilhoso que eu tenho na tua vida? Você não acha que você está carregando um peso do passado, e isso está impedindo de você ir aonde eu quero que você vá? Aí você pode perguntar: Senhor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu corto esse peso? Sabe, o livro de Hebreus capítulo 12, ele diz assim: desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nós devemos cortar e correr para o nosso alvo, que é Cristo. Aí você pergunta: Senhor, como é que eu me livro do meu passado? Como é que eu me livro dessas dores? Como é que eu me livro dessas palavras que foram lançadas? Eu fui abandonado na minha infância. Eu fiquei sabendo depois que eu cresci que o meu pai queria um menino e não uma menina. Que eu não fui bem-vindo quando eu nasci. Como é que eu resolvo esses traumas de infância? Como é que eu corto essa ligação? Qual é a tesoura, Senhor? Ou a faca que o Senhor vai me dar afiada para me cortar essa maldição que toda vez quando eu vou dando um passo, quando eu vou pensando que as coisas estão se resolvendo, eu começo a me deparar e pensar nisso novamente, e isso me gera uma dor. Como é que eu faço isso para resolver isso? Como que eu corto isso? Porque era isso que essa mulher estava sofrendo. Ela estava sendo acusada. E Jesus mostra para ela: eu sei dos seus problemas. Mas Ele não está acusando. Ele está dizendo: eu posso resolver. Como é que eu faço isso, pastor? A tesoura que corta o teu passado
é o perdão. Quando você perdoa. Sabe, a questão do perdão, ela trata não da outra pessoa que me ofendeu. Não tem nada a ver com quem me ofendeu, não tem nada a ver com quem me rejeitou no passado, não tem nada a ver com quem proferiu uma palavra de maldição para mim no passado, não tem nada a ver com quem me machucou no passado, quem abusou, não tem nada a ver, tem a ver comigo. Porque o perdão tem a ver com cura para a minha alma, não para a alma de quem me machucou. Jesus ele vai contar uma parábola, exatamente que fala sobre o perdão. E para resumir a parábola, por causa do tempo, Jesus ele está dizendo, olha, quando você não perdoa, você autoriza demônios se alimentarem, porque os demônios se alimentam das nossas mazelas. Como assim, pastor? Dá uma olhada aqui, olha para mim, para minha camisa bonita. Minha camisa não está bonita? Ganhei, eu não sei quem me deu, mas foi no meu aniversário. Bonita? Olha para mim. Pastor, é verdade que demônios se alimentam das minhas mazelas? É. Eu vou te explicar. Já vou dar um spoiler que talvez em abril eu comece aqui uma série de mensagens nas quarta-feiras sobre batalha espiritual, falando tudo que você pode imaginar sobre batalha espiritual, demônio, endemoniado, libertação, cura interior, vou falar de tudo isso. Mas voltando para cá, quando o casal pecou no Jardim do Éden, Deus deu uma sentença para os três, porque estava envolvido quem? O homem, a mulher e a serpente, que naquele caso representava, eu sempre digo que foi a primeira possessão demoníaca. Estava ali porque o diabo falava através da serpente. E a gente crê que a serpente não é, que a cobra lá, a serpente não era algo assim tão feio. E que nem se arrestava. Era algo assim, talvez bonito, não sei, porque a mulher conversava com... Você tem coragem de conversar com a cobra? Você começa com o gatinho, né? Oi, gatinho, tudo bem? Como é? Você não faz isso, né? E ontem eu estava aqui para dar uma... Ontem eu acordei de noite, e aí a minha mulher dorme, aí a gente tem 2 gatos, irmão. Tem a Sofia e o Frederico. Frederico foi um gato que eu peguei aqui no estacionamento aqui. Ele é uma gracinha. E de vez em quando ele é atrevido, ele sobe na cama quando a gente está dormindo e, né, fica dormindo do nosso lado, sem a gente perceber. Ah, pastor, que nojo. Tem alguns que é assim, né? Eu também tinha esse preconceito acerca dos bichinhos. E aí, antes de ontem, a Antônia foi se virar, e aí o Frederico estava pertinho, ela falou, quase que eu engulo uma bola de pelo, aí ela expulsou ele. Aí ontem de madrugada, eu estava dormindo com o ventilador ligado, porque estava muito calor, e o controle do ventilador fica do lado da onde a Antônia dorme. E aí eu acordei de madrugada no escuro, tentando achar assim o interruptor para poder dar uma diminuída no ventilador. E eu encostei perto da Antônia, e a Antônia ficava, sai, achando que era o Frederico. Sai. Aí eu falei, sou eu. Pensei que era o gato. É um animalzinho da hora, forgado. Você está teclando no computador, ele vai lá e senta em cima da tecla, na hora que você está teclando. Então a serpente era algo assim, que a mulher conversava.
E aí a maldição que Deus dá, o castigo que Deus dá é, o homem vai ter que o quê? Trabalhar e vai colher nada, espinho e abrolhos. A mulher, o castigo dela é o quê? Você vai ter dor, né? O Adão soltou uma pedra do rim dele, sentiu dor, mas não é uma dor igual um parto natural, viu, Adão? Não é, né? O senhor sabe, pastor? Não, eu nunca tive, mas minha mulher vai dizer que não é, e a sua também vai dizer que não é. Só que o castigo da serpente, qual que era? O castigo dela era, você vai se vai ver na sua Bíblia, Gênesis 3, teu castigo, para a serpente, Deus olhou e falou assim, agora você vai rastejar, e vai comer o pó da terra. O que é o pó? É a sujeira. A serpente ia se alimentar da sujeira da terra, ela ia se arrastar e ia comer o pó da terra. Então, o diabo, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que era a antiga serpente. E como é que o diabo, ele se alimenta hoje? Ele se alimenta da sujeira que nós produzimos, do pecado que nós produzimos. Sabe, certa vez eu preguei uma palavra, que tamanho é o demônio que te rodeia? Qual é o tamanho? Por quê? Porque existe tamanho de demônio que nos rodeia. Cada pessoa ela tem um demônio que ela produz o alimento. O tanto de vida errada, de pecado que nós produzimos é o tanto do tamanho do demônio que a gente está alimentando. Tem gente que não tem nem mais uma cobra, é um dragão. De tanto alimentar o cidadão lá. Então, Jesus, ele sabe. Ele sabia do problema dessa mulher. Só que Jesus não estava interessado em acusar aquela mulher. Jesus não estava interessado no passado daquela mulher. Jesus estava interessado no futuro daquela mulher. E na parábola que Jesus conta sobre a falta de perdão, ele diz, olha, aquele que não perdoa, ele dá autorização ao inimigo, ao diabo, ele vai chamar de verdugos. O que eram verdugos? O cara era preso, porque ele não perdoou uma dívida pequena, ele era preso, jogado numa cadeia, e lá tinha soldados que se chamavam verdugos, e esses soldados, a única finalidade deles era tornar a vida do prisioneiro infeliz. Ele estava ali para não deixar o cara dormir, para torturar o cara, para deixar o cara sem comer, para deixar... Aí Jesus falou, vocês vão estar presos e os verdugos vão estar te cutucando, te machucando, até que você libere o perdão, porque o perdão é a chave de acesso para uma nova vida em Cristo Jesus, e uma vida triunfante. Então Jesus não estava preocupado com o passado dela, Jesus estava preocupado no futuro. Amém? E quando o seu impossível se encontra com Jesus, terceiro, você presencia um milagre. João capítulo 5, verso 6 diz o seguinte: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O paralítico responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu no sábado. O homem, ele tinha 38 anos, o homem, ele estava há 38 anos, que ele estava ali naquele tanque, e ele foi curado por Jesus naquele momento.
E não foi a água que curou, porque eles acreditavam que de tempo em tempo aquela água era mexida e o primeiro que caísse naquela água era curado. Mas não foi a água que curou aquele homem. Não. Foi a palavra de Deus. O que vai te curar nessa manhã, talvez você não saiba, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de cura. A palavra de Deus, ela tem um poder, sabe, de ressurreição na nossa vida, dos nossos sonhos, daquilo que estava morto na nossa vida. A palavra, ela tem poder para curar. O nosso relacionamento com Deus não é apenas sobre pensamento, não é sobre uma forma de ver a vida, é sobre um Deus poderoso que age através da sua palavra. Quantos crê que a fé, ela gera o sobrenatural na nossa vida? A fé, ela gera o sobrenatural. Agora, a pergunta é, como é que a fé vem? Como é que eu tenho fé? Ao escritor de Hebreus, ele vai dizer, aí vocês sabem, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra, ainda bem que não é as piadas sem graça do pastor Santos. É a palavra de Deus. A palavra é ela que gera milagres. A palavra é ela que gera vida. É a palavra de Deus que tudo acontece. É por isso que existe a oração. É por isso que existe a confissão. Aleluia. Na palavra de Deus, quando eu digo o meu Deus é um Deus do impossível. O meu Deus é um Deus de milagre. Por quê? Porque tudo é gerado através da palavra. E o autor da nossa vida, ele começa o livro espetacular que a gente chama de Bíblia. Ele começa usando o quê? A palavra. Ele diz, nesse mundo bagunçado, nesse caos, Deus diz, haja luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja isso, haja aquilo. Haja aquilo. A única coisa que ele não fez pela palavra, que ele quis dar um trato maior, foi quem? Eu e você. Foi o homem. Ele pega o homem e ele faz, ele molda o homem. E depois que ele faz o boneco do Adão, ele vai lá e sopra vida nele. E ele coloca o Espírito Santo de Deus, dele, em nós. Foi o único que ele não fez pela palavra. Mas o resto, eu não vou soprar aqui nesse púlpito para que ele tenha vida. Então como é que os milagres acontecem? Acontece através da palavra. Foi isso que Deus ensinou para Ezequiel. Quando ele mostrou, sabe, um caos para Ezequiel. Ele diz, pode esses ossos reviver? O que foi que Ezequiel falou? Se fosse traduzindo na Bíblia Sagrada, versão Sandro Domingos, Ezequiel teria dito assim, Senhor, é impossível. Impossível. Só que aí que Deus diz para ele, profetiza. Profetiza. E a Bíblia diz que ele profetiza. Ele fala aqueles ossos. Ele diz, ossos secos, tenham vidas. E aí começa a ter aquilo que os pentecostais, um reboliço. E os ossos começam a ter vida. Quando o impossível se encontra com Jesus, você presencia
o milagre. Mas o milagre vem através da palavra, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está lendo. O nosso relacionamento com Deus não é apenas sobre pensamento, não é sobre forma de ver a vida, é sobre um Deus poderoso, que Ele age através do seu poder e através da sua palavra. Quando o seu impossível se encontra com Deus, através da sua palavra, tudo é possível. Amém? Ministério de Louvor, vocês podem subir? Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu não sei nessa manhã qual é o seu impossível, mas eu sei que tudo é possível para aqueles que crê. E para crer, a gente precisa de fé. E a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então tudo aquilo que eu falei para vocês nessa manhã, foi uma maneira de você ouvir, para você ativar a sua fé, para que você possa entender que o seu impossível é possível para Deus. Então, se essa palavra falou no seu coração, eu queria convidar você aqui na frente. Eu não sei qual é o seu impossível, mas Deus sabe. Deus sabia qual era a dificuldade daquela mulher samaritana, e Deus sabe qual é a sua dificuldade. Então nessa manhã Deus está te convidando. Olha, a palavra foi ministrada para que a tua fé viesse, e se tua fé veio, responda para Deus com sim. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Enquanto o pessoal louva, adora, é o tempo de você vir aqui na frente. Eu quero orar com você, quero profetizar na sua vida. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Isso, tenha coragem, sai do seu lugar. Quando tudo diz que não, oh, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu
de Jesus. Deus, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Como Jeremias diz, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça, que esmigalha a rocha. A tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai, nessa manhã. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha de encontro, ó Deus, à necessidade da tua igreja. Muitas pessoas entraram aqui, ó Deus, com impossíveis, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tudo podemos, o Deus que tudo pode, o Deus que é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então que nessa manhã haja cura para a nossa alma, que haja cura para a nossa vida, que haja cura para o nosso corpo, que nessa manhã haja restauração das nossas famílias, que nessa noite, nessa manhã, ó Pai, os sonhos possam vir sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, libera a tua cura, Pai, libera a ressurreição dos sonhos, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, ó Deus, que estava impossivelmente, de uma maneira humana, morto. O Senhor trouxe ele à vida. Que o Senhor possa trazer sonhos, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa abençoar a vida do teu povo. Que nessa manhã, Pai, o teu poder, a tua glória, o teu sobrenatural, que o passado, ó Deus, fique no passado, e que o futuro, ó Deus, seja extraordinário, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem planos a nosso respeito. Então nessa manhã eu abençoo a tua igreja, nessa manhã eu abençoo o teu povo, para que vivam o sobrenatural nesta vida, que o Senhor possa fazer muito mais do que aquilo que eles estão pedindo, ou estão pensando e imaginando. Derrama do teu poder, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Deus tem cura, Deus tem restauração para a sua vida. Creia, creia, creia e profetize na sua vida. Ah, mas eu não tenho fé. Faz igual aquele homem lá. Ele falou para Jesus: eu não tenho fé. Aumenta a minha fé. Jesus possa, através da sua palavra, aumentar a sua fé. Amém? Próximo domingo é domingo de Santa Ceia. E no culto da noite a gente vai estar fazendo a Santa Ceia, e a gente vai estar fazendo batismo e recepção de novos membros. Então vai ter uma festa aqui, e eu quero convidar você a estar conosco. Eu acho que deve ter umas 30 pessoas para serem batizadas e recebidas como membro. Então vamos fazer uma festa aqui na semana que vem. Vai ser algo assim extraordinário. Amém? No mais, eu desejo uma semana extraordinária para a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga: eu creio. Vai na paz, Deus te abençoe, ótima semana, em nome de Jesus.